deve mandar aqui uma nota para a gente continua esse assunto amanhã, porque hoje eu recebo aqui o Marcos Gonçalves, também conhecido como Pastor Marcão, e a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a dependência química, e de um curso que vai ajudar a pessoas que tratam com dependentes químicos. Boa tarde, desde já muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Beth, a oportunidade de estar aqui e poder falar desse assunto que é tão importante, né? Porque a gente tem visto que a cada dia o número de pessoas que enfrentam essa doença, né? Dependência química é uma doença, ela está classificada nos códigos internacionais de doença, e no ano de 2021, né, houve um aumento assim, no número de atendimentos de pessoas, né, com transtornos relacionados à dependência química, o número de mais de 400 mil atendimentos. Então, é importante essa capacitação, e é algo novo aqui em Petrópolis, né? A gente não tem nenhum tipo de formação específica, né, aqui na nossa cidade e na região também, né? Então, a gente está trazendo para Petrópolis essa grande oportunidade. E a gente sabe que, infelizmente, quem tem na família um dependente químico sofre tanto quanto ou mais, porque o dependente químico está num processo naquele mundo tão dele, que ele nem entende o quanto a família está sofrendo. E quando a gente fala de dependência química, as pessoas imaginam logo, é maconha, cocaína, não sei. Não, gente, dependência química pode ser de várias coisas. Até mesmo naquele remedinho que você acha que, mas foi o médico que passou, mas a pessoa fica viciada no remédio. Às vezes o médico já deu alta, ela continua tomando remédio. Isso é dependência química Ou também. Então toma doses acima daquela recomendada pelo médico, aquilo que foi prescrito, né? Então, a dependência química, né, ela abrange desde substâncias lícitas, né, como o álcool, medicação, né, os remédios, até mesmo a nicotina, né, o cigarro que se fuma gera dependência, porque é considerada dependência química a ingestão de qualquer substância que altera o nosso sistema nervoso central, né? Altera o funcionamento do nosso cérebro. Inclusive, todo mundo acha que é uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver. Açúcar é uma dependência, o excesso de açúcar. Tem gente que não consegue. Chega ao ponto que, se não consumir muito açúcar, fica tremendo, assim, dá abstinência, né? Sim. Né? Então, está aí dentro do rol das compulsões, né? A compulsão por alimentos, né? Por comida, a compulsão por jogo, né? Então, tudo isso atrapalha, interfere na vida do sujeito, e como você bem falou, né? A família, ela sofre também, sofre muito, né? A família que tem uma pessoa que é portadora dessa doença acaba sofrendo muito. Muitas vezes é estabelecida uma relação de codependência emocional, né? A pessoa acaba ficando codependente, acha que o portador da doença é incapaz de dar conta da sua vida, de resolver os seus problemas, e aí fica essa pessoa, né, esse membro da família, como um facilitador, né, porque quer resolver todos os problemas, fica acertando todas as coisas erradas que a pessoa faz, ela vai lá e dá um jeito de tentar cobrir, botar pano quente. Então, isso tudo traz muito sofrimento para todo mundo. Eu quero explorar um pouquinho mais do assunto, Marcos, justamente porque a gente vai falar aqui dos cursos e da importância dos cursos. A gente vai falar um pouquinho do assunto para as pessoas entenderem a importância das pessoas serem capacitadas, porque, primeiro, a família sofre pelo medo de perder aquela pessoa. A família sofre pelo preconceito que os vizinhos e os próprios familiares têm. Fulano tem um filho maconheiro. A primeira coisa às vezes a pessoa nem usa maconha, mas quando você fala dependência química, aí já fazem aquele pré-julgamento, já tem aquele preconceito da situação, da doença da pessoa. Então, a gente vê isso no dia a dia, infelizmente. Você vê, é um vizinho, é um parente. O consumo excessivo de álcool, né? Lá, o cachaceiro, o beberrão. Justamente. E, infelizmente, eu já perdi amigos e sinto muito, perdi amigos para a dependência, né, do álcool. Então, assim, inclusive um muito querido que já trabalhou com a gente aqui, o show, né? A gente perdeu ele para o alcoolismo, enfim. Então, assim, é muito difícil para a família, para os amigos, para quem cuida. E na maioria das vezes, acredito eu, sei lá, não tenho número, você deve ter, sei lá, 80% não está preparado para lidar com isso. Uma parcela mínima tem
um preparamento psicológico, ou já fez algum tipo de... Não, fulano está com esse problema, eu vou me preparar, mas a gente sabe que é mínimo, né? Porque a dependência química, ela é uma doença, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa consciência, né? Que não é falta de vergonha na cara, não é sem vergonhice, não é mau caratismo, né? A pessoa, ela começa a usar substância, seja o álcool, né? O fumar lá o baseado na adolescência, e ela não tem noção de que posso me tornar um dependente químico. Ela vai, começa a experimentar, sente um bem-estar ali naquele uso, só que com, né, a repetição do uso, né, o condicionamento do organismo, a pessoa acaba desenvolvendo essa dependência, que pode ter causas genéticas, né? O fator genético ele interfere muito, né? Tem casos de outras pessoas na família, tios, avós, né? Os próprios pais, alguém que tem essa dependência e acaba que geneticamente passa isso para a pessoa, mas também, né, a questão de que às vezes a pessoa não tem a questão genética, mas tem estudos hoje que já comprovam que a pessoa, ao entrar em contato com a substância, ela acaba ativando, né, regiões do cérebro que fazem com que ela desenvolva essa dependência. Então, a dependência química é uma doença que não tem cura, né? Ela tem tratamento, né? A gente costuma dizer que a pessoa pode fazer a sua recuperação, fazer o seu tratamento, mas é como uma doença crônica, a pessoa que tem um diabetes, né? Ela não vai ter cura daquele diabetes, mas ela tem tratamento, ela vai tomar medicação, vai fazer a dieta e ela vai conseguir ter uma boa qualidade de vida. O dependente químico é a mesma coisa, a pessoa ela é portadora dessa doença e se ela se mantiver em recuperação, se ela fizer todo o tratamento, seguir todas as orientações que são sugeridas, ela tem condição de ter uma excelente qualidade de vida. Lembrando que, por ser um dependente químico, a gente entende, né, que a melhor forma de tratamento é a abstinência total. Tem pessoas que acreditam na redução de danos, enfim, aí é uma outra discussão, né? Mas a gente entende, o tratamento que a gente faz, que a gente procura incentivar as pessoas, é que ela tenha essa abstinência de todas as substâncias, e não adianta substituir, né, fazer a redução de danos, que é substituir uma substância pela outra, uma droga pela outra, não, porque a questão dela não é a substância que ela usa, mas é todo o conjunto, porque a dependência química ela é uma doença que ataca o organismo, ataca, né, a parte psíquica da pessoa, e também a gente diz, né, que é uma doença espiritual no sentido que ela acaba interferindo na espiritualidade da pessoa, mas não é essa ligação com o transcendente, mas essa coisa de fazer com que a pessoa abra mão de todos os valores que são importantes para ela. Né? Ela acaba, todos aqueles ensinamentos, a educação que recebeu, todos os valores que foram construídos ao longo da vida, a dependência química, o uso da substância faz com que isso seja colocado de lado. Então é importante que a pessoa que trabalha com esse público tenha esse conhecimento para ela saber que assim, não é um trabalho fácil de ser feito, né? É um trabalho que requer conhecimento, acreditar no tratamento e que a pessoa pode ter a sua vida restaurada, conseguir a recuperação, mas também entender que é um processo difícil, que a recaída ela faz parte da doença, ela não faz parte do tratamento, mas é uma possibilidade da doença. A pessoa está bem e de repente acontece alguma coisa, ela vai e recai. E aí precisa recomeçar. Você falou da recaída, eu vou dar o exemplo mais comum que acontece muito. A pessoa que tem dependência no álcool. É o mais comum na maioria das famílias, no álcool. Por que é mais comum? Porque é uma droga lícita. Você tem, às vezes. Fácil acesso. Tem adulto que, meu filho tem 12 anos, já posso dar um copinho de vinho, um copinho de cerveja, achar normal, ainda mais os homens incentivam essa coisa da masculinidade, infelizmente. E eu sou totalmente contra álcool para criança, independente se é menino ou menino. Bem, o exemplo do álcool. Aí a pessoa faz um tratamento, tá bem, eu estou 3 anos, 6 meses, 5 dias e 2 horas sem beber. Aí chega alguém e fala assim, não, mas se você tomar assim uma tacinha de vinho só para brindar, não tem problema nenhum. Se não tem cura, aquele pouquinho vai reativar uma parte do cérebro que está gritando por aquilo que está adormecido. Então, assim,
de todos os casos, e não são poucos que eu conheço, de várias famílias, pessoas com problema com dependência do álcool, porque o álcool as pessoas falam, não tem vergonha, de outras drogas as pessoas, né, escondem. Então fala assim, nossa, fulano estava tanto tempo sem beber, aí tomou, foi brindar lá no Natal, no Ano Novo, aí tudo de novo teve a recaída. Tem histórias assim, né? Duas coisas que eu vou falar assim, eu vou contar uma história, depois eu vou falar uma expressão. Sim. Né? Já ouvi relatos de uma pessoa que estava mais de 30 anos limpa, em recuperação, e aí ela foi no mercado e estava tendo uma degustação de vinho. E ali alguma coisa mexeu com ela, que ela foi e tomou aquele vinho ali, e aquilo acabou ativando, né, a doença nela, depois de 30 anos. Assim, porque a expressão que a gente costuma usar, a metáfora é de uma vela. Né? A gente acende uma vela e quando a gente apaga aquela vela, quando a gente acende ela de novo, ela volta a queimar do lugar que parou. Isso. E a dependência química é assim, a pessoa pode parar, né, vai ficar aí 30 anos sem usar, mas a partir do momento que ela entra em contato com aquela substância e esse processo recomeça, ele recomeça do lugar aonde ele foi interrompido. Então não tem essa coisa de que eu vou voltar a usar como eu usava quando eu era adolescente, quando eu era jovem. A pessoa volta a usar e volta usando, né, e já está muito tempo sem usar, o organismo já está mais fraco, então o processo de destruição ele é muito mais rápido. Então a dependência química é uma doença crônica, não tem cura, né? Ela é uma doença progressiva, né, que ela vai progredindo com o tempo, né, o organismo vai aumentando a tolerância, ou seja, cada vez mais é necessário doses maiores da substância para que possa fazer o mesmo efeito. E ela pode ser fatal, né, como o caso do antigo funcionário aqui, do companheiro de vocês, o Show, né, que era uma pessoa conhecida na cidade. Às vezes ele ficava 2 anos sem colocar uma gota, mas bastava assim um cheiro, que aí era tudo de novo. Foi uma luta que a gente sente muita falta dele e perdemos ele para a dependência química. Foi uma luta muito grande. Na época, assim, ninguém, né, estava preparada. Assim. Eu que lidei com ele muitos anos, eu não estava preparada, né? Eu tentava fazer o meu melhor. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Marcos trouxe aqui para a gente uma possibilidade das pessoas se prepararem, que são os cursos que estão chegando aí. Vamos falar sobre os cursos, né? Então, nós estamos trazendo, né? Eu hoje eu sou pastor, mas sou psicólogo também de formação. Trabalho, né, numa instituição, numa clínica em Araras, e tenho um colega, né, de trabalho que é de outra região, ele vem de Casimiro de Abreu, ali próximo a Macaé, e trabalha conosco aqui também. E ele já faz essas capacitações já há algum tempo lá na região dele, no Rio de Janeiro, em Niterói, São Gonçalo. E aqui em Petrópolis nós não temos esse tipo de formação, né? Eu comecei a trabalhar com dependência química, né, como psicólogo, mas eu fui aprender essa coisa assim na prática, no dia a dia. E é muito difícil, porque é um universo muito diferente daquela prática de consultório que a gente às vezes tem. E a ideia do nosso curso, da nossa capacitação, né, do trabalho que a Motivamente, que é o nome da empresa, né, está trazendo para Petrópolis, é que a gente possa capacitar profissionais de saúde, psicólogos, médicos, enfermeiros, pessoas da área social, né, da assistência social, educadores físicos, né, pessoas que trabalham na área da saúde e que às vezes têm contato, né, com pessoas, né, nessa situação, dependentes químicos, ou trabalham numa região onde tem uma incidência muito grande, e a gente quer capacitar esses profissionais ou pessoas que trabalham, né, na ponta também, nas ONGs, né, nas instituições sociais, as pessoas que são ligadas aí à liderança comunitária, agentes de saúde, né, pastorais religiosas, né, porque hoje as igrejas acabam que desenvolvem um trabalho também nessa área, tem as comunidades terapêuticas. A gente tem aqui, por exemplo, né, a maior de todas, que é o
trabalho social do Padre Quinha, né, que já há muitos anos, né, milita nessa área. Então, a ideia é trazer essas informações sobre a doença, informações sobre os tipos de tratamento, né, como abordar as famílias, como trabalhar com as famílias, dar suporte às famílias. Então, capacitar profissionais que já trabalham, que queiram trabalhar, né, para ter um conhecimento mínimo e, quem sabe, né, entendendo e conhecendo esse universo, né, se capacitando, tem a vontade de ampliar esse conhecimento e fazer outras formações mais específicas que poderão ser oferecidas à frente, ou elas também podem procurar hoje, né, tem bons cursos aí também pela internet, e a ideia nossa é trazer essa formação. O curso vai começar em julho, no dia 9 de julho, se Deus quiser, vai ser a primeira aula. E onde vai ser? Nós conseguimos um espaço na Segunda Igreja Batista, que é a igreja que eu sou vinculado, que fica na Rua Tereza, número 148, a entrada é pela galeria agora que tem ali. E vai ser uma vez por mês, aos sábados, de 9 da manhã às 18 horas. Né? Então, são 6 meses, um encontro por mês. Profissionais, todos nós que vamos ministrar as aulas, somos profissionais que atuamos nessa área, né, psicólogos, médico, psiquiatra, terapeuta, né, conselheiros em dependência química. Então, todos nós trabalhamos nessa área, temos experiência. Então, as aulas estão sendo preparadas, né, não só o conteúdo teórico, mas também falar muito da nossa vivência prática e trazer exemplos, né, daquilo que a gente tem vivenciado na nossa prática profissional. O senhor falou profissionais da área de saúde e tudo mais, mas se uma pessoa tem um dependente químico da família, ela se interessar, não, eu quero, porque eu preciso para eu ter capacidade de auxiliar melhor, pode? Sim, com certeza. E como as pessoas fazem a inscrição? Então, eu até trouxe a cola aqui. Ser. Né? As inscrições, elas Produção, podem fica ligadinha aí que ele vai falar a inscrição. Então, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais da Motivamente, no Facebook e no Instagram. O Instagram qual é? É o @Motivamente, isso. Motivamente tudo junto. Tudo junto. Vou pedir a produção para botar aí @Motivamente tudo junto, por favor. Pelo e-mail motivamente.treinamentos@gmail.com ou pelo telefone, né, que eu acho que é a forma mais fácil, que é o WhatsApp, 22 é o código de área, 97404 3264, né, 22 é o código de área, 97404 3264. Né? Então, esses são os contatos, né, para a pessoa pegar lá as informações. Grupos acima de 3 pessoas, está sendo oferecido um desconto, né, um valor promocional aí para grupos. Então, a ideia é que a gente possa formar essa turma, começar essa capacitação e ajudar aí as famílias da nossa cidade. A gente tem visto o aumento, né, nos finais de semana, a gente sai pelas ruas do centro histórico, a gente tem visto a cada dia o aumento de jovens que têm abusado, né, do uso de álcool, né, principalmente. E assim, a pessoa quando começa a usar, ela não tem ideia do que aquilo, aonde isso vai dar. Né? Ela faz o uso, é um uso recreativo, ela ali vai para relaxar, vai porque está com os amigos e experimenta e usa também, mas com o passar do tempo isso aí vai fazendo com que muitas vezes a pessoa que tem propensão, né, pode vir aí desenvolver essa doença que tem matado muitas pessoas, infelizmente, e quando não mata traz outras comorbidades, né, porque o uso de substância também, ele acaba fazendo com que muitas pessoas desenvolvam transtornos psiquiátricos, né? Ansiedade, depressão e até mesmo transtornos mais graves, né? Psicoses, né? As pessoas acabam delirando, tendo paranoia, né? Por causa das substâncias. E muitas vezes as pessoas que desenvolvem um transtorno psiquiátrico, muitas vezes elas não conseguem regredir isso também. Então, traz muitas complicações para a vida da pessoa. Então, lá no Instagram, esse Instagram, @Motivamente, a produção vai botar aí, mas é fácil, gente, é só botar Motivamente lá tudo junto.
Lá tem um telefone, se a pessoa quiser, tem todas as informações. Todas as informações que aí lá. Tá lá, ó, @motivamente, é o Instagram. Então lá, gente, nesse Instagram vocês têm todas as informações. É um curso muito interessante. Por isso eu fiz o convite aqui para o pastor Marcão, porque, olha, eu já passei por isso com um amigo, eu fico imaginando para um familiar, como não é viver isso 24 horas por dia. Então, assim, se você tem um parente assim, quer ajudar, quer auxiliar, se você era da área de saúde, ou simplesmente, não, eu quero porque eu gostaria de ser um voluntário, gostaria de ajudar, para ajudar o próximo. Vale muito a pena. Sim, eu gostaria, na época que eu precisei, e a gente nunca sabe se você vai precisar de novo, né? De ter feito um curso desse, porque foi muito difícil. As famílias sofrem muito, né? Traz muito sofrimento, você muitas vezes fica impotente, né? Porque a pessoa, ela é capaz de tudo, né? Para conseguir ir mais uma dose, né? Para conseguir manter o uso da substância que ela faz, né? Então ela é capaz de tirar as coisas de casa e vender, ela muitas vezes se torna uma pessoa agressiva, né, e acaba cometendo coisas que trazem muito prejuízo. A pessoa pode, né, se envolver num acidente de trânsito. Principalmente os jovens, eles começam a furtar, porque ainda não trabalham, tem dinheiro, começam a furtar as coisas em casa para poder comprar substância, seja o álcool, seja qualquer outro tipo de droga, né? Sim. É bem difícil mesmo. Né? Então, o índice de violência, né, e de problemas de saúde em função da dependência química tem crescido muito, né? Então, e as famílias ficam sem saber como lidar com isso, ficam sem saber como reagir, né? Se ajuda, se não ajuda, né? Muitas vezes ela não consegue impor limite, né? E é necessário impor limites, né? Para o dependente químico, não pode ficar resolvendo todos os problemas que ele arruma ou ela arruma, porque isso acaba alimentando a doença ao invés de ajudar, né? Então é importante que tenha a clareza também que está lidando com uma pessoa que está doente, né? Não é sem vergonhice, não é falta de vergonha na cara. Então é preciso, é um tratamento que envolve a ação de multidisciplinar. São vários profissionais que precisam estar atuando ali para poder ajudar essa pessoa e a família que sofre, né, no cuidado a esse paciente. Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço, Gostei muito, foi bem esclarecedor, tenho certeza, mesmo quem não esteja precisando gostou, se informou, conheceu um pouco mais dessa situação. Mas, infelizmente, nosso tempo já acabou. Eu quero muito agradecer a você pelo espaço e deixar esse convite aí para os seus telespectadores e, assim, pessoas da cidade ou da região, isso, né? Porque uma vez por mês é tranquilo. Dá para vir uma vez por mês. O espaço é da igreja, mas o curso, a gente só está usando o espaço da igreja, né? O curso é aberto para qualquer pessoa, de qualquer credo religioso, profissional ou não. Tá? Então, a gente quer levar informação, capacitar pessoas para que elas possam estar preparadas para lidar com essa situação que é tão presente no nosso país, na nossa cidade, principalmente. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. O nosso tempo já acabou. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.